Aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Esse culto, Pai, eu te agradeço pela inspiração do seu Santo Espírito. Eu oro por essa inspiração nos cobrindo nessa noite. A mim, como quem vai transmitir a mensagem, mas também a todos nós que vamos receber, ouvir e guardá-la no nosso coração para que ela frutifique a 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, gente. Boa noite. Muito obrigado. Deus é bom. Mateus capítulo 24. Mateus 24, quando você estiver tendo essa aula no ano que vem, escatologia no Rema, a gente vai pegar esse texto, virar ele de cabeça para baixo, de um lado para o outro, de dentro para fora. Mas por enquanto vai ser isso tudo não, vai ser só um pedacinho. Mateus 24, 36. É uma continuação do sermão de Jesus acerca dos últimos dias. E aqui, e não sei se a sua Bíblia está assim, até a minha Bíblia do celular está com essa parte grifada em vermelho, que é Jesus falando. E é Jesus falando, a gente redobra a nossa atenção. Amém? Porque a gente pode ter a desculpa exegética e hermenêutica que a gente quiser para ver alguma outra parte da Bíblia e falar assim, pero que sim, o que? Mas o que Jesus falou fica difícil. Amém? Então, o versículo 36 diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, guarda isso na cabeça, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém? Engraçado que tem algumas teorias muito estapafúrdias sobre a consumação dos tempos, que falam que Jesus já voltou. Mas eu não vi isso aqui acontecer, não. Então, Jesus está ainda para voltar, e parece que o que vai acontecer, o cenário que vai acontecer, é que vai estar um povo completamente ignorando o que está acontecendo. Ignorando a mensagem, né? Porque Noé tinha uma mensagem. E, de repente, vivendo a vida deles, casando-se, dando esse casamento. É o jeito de Jesus de dizer, eles estavam vivendo a vida deles. Né? O casamento, obviamente, não é um problema, não é um pecado. Mas eles estavam dizendo, a vida estava andando, normal, a vida que seguia. E aí, de repente, chegou o momento do juízo. E aí ele fala assim, desse jeito vai acontecer na vinda do Filho do Homem. Do mesmo jeito que aconteceu. Dessa maneira repentina. Amém? Você fica feliz com isso? Entendo a metade, metade. Mas a gente vai tentar traduzir isso tudo depois para se tornar todo mundo alegre. Amém? Talvez depois de um pequeno arrependimento, mas todo mundo alegre. E aí, no versículo 40 está assim, 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho. Uma será levada e a outra deixada. E aí piorou um pouquinho mais. Porque vai ser
vida que segue. E os dois homens no campo, eu vi um teólogo judeu, né, falando sobre isso, que era comum um judeu e um árabe, por exemplo, trabalharem no campo, e o judeu, quando ele ouvia o som da trombeta, para alguma festa específica, ele tinha que sair, e naquele momento, ir embora e largar tudo que ele estava fazendo, enquanto o outro ficava. O que é levado nesse caso é o que é salvo, que ouve a trombeta e atende ao chamado. Amém? E o outro fica para trás. Ele usa algo que acontecia naquela região, nas festas de Israel, e diz, vai ser do mesmo jeito. Ou seja, primeiro ele usa uma comparação com Noé. Noé claramente se separa de todo mundo. Depois ele fala de uma situação que o povo conhecia. Pessoas que estavam no mesmo lugar. Pessoas que talvez estivessem debaixo de uma mesma influência natural, mas que espiritualmente estavam se colocados em situações diferentes. Amém? 2 mulheres no mesmo moinho, 2 homens no mesmo campo. Geograficamente, no mesmo lugar. Espiritualmente, ouvidos diferentes. Versículo 42 diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Eu quero que você abra em Hebreus, no capítulo 11 agora. No versículo 7. Fala aí, é sempre 1 ou 6, né? Mas agora é o 7. Hebreus 11, 7 diz assim, pela fé, Noé, ó Noé voltando aí, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Então, peraí, vamos aqui, vamos lá. Jesus falou que vai ser como? Como nos dias de Noé, não é isso? O que Noé ouviu? Algo que ia acontecer e que ainda não se via. O que a gente ouve sobre a consumação dos tempos? A gente ouve sobre algo que a gente não vê, mas que vai acontecer. E o que moveu Noé é o que deve nos mover. Santo temor. Eu tenho um santo temor, eu não sei como é que vai ser esse negócio de arrebatamento, eu não sei como é que vai ser esse negócio de apocalipse, eu não sei um monte de coisa, mas não importa. Eu tenho que obedecer aquele que sempre cumpre o que fala. Jesus sempre cumpre o que fala. Ele falou que ele volta, ele volta. E ele fala, em Atos, fala que os anjos, né, que os 2 homens de branco que ser levado aos céus, falam assim, por que vocês estão admirados? Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. Isso não é figurativo. Não foi figurativa a subida dele. E não vai ser figurativa a descida. A questão é, nós cremos como Noé, e agimos em santo temor, ou a gente está casando e se dando em casamento? O jeito de estar na arca, ou de construir a arca, o que foi a arca? O que foi esse barquinho tão bonitinho que Noé fez? Aquilo é a instrução que Deus deu para ele, de o que ele deveria fazer para se livrar do juízo. Você está comigo? Então eu não vou copiar Noé e vou fazer um barco. A ideia não é essa. O que eu vou copiar em Noé é o temor e a obediência.
O que eu não posso fazer é copiar aqueles que foram alcançados pelo juízo, que é viver como se nada estivesse acontecendo, como se a vida fosse assim mesmo. A gente vive, a gente casa, a gente se dá em casamento. Come, bebe, paga boleto, trabalha, paga boleto, trabalha, paga boleto, trabalha, boleto. Vai em festa, come de novo. A vida tem que ser mais do que isso. E é um estilo de vida completamente inconsequente mesmo. Principalmente nós que estamos ouvindo a palavra. E aí que está, nós que estamos ouvindo a palavra, a gente se torna naturalmente indesculpável. Pastor, mas eu preciso de prova. Isso é o que a gente pode conversar entre a gente. Agora, o povo que ficou debaixo d'água não teve esse tempo para argumentar, não. É que eu acho que às vezes a gente acha que com Deus a gente vai ter um tempo para fazer um tribunalzinho de defesa. Daquele que sonda nossas mentes e corações e sabe exatamente por que a gente faz ou não faz alguma coisa. Mas tem uma parte pior. Por meio da fé, diga por meio da fé. É a continuação do versículo aqui. Falando sobre Noé, né? Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. O que ele fez por meio da fé? Ele condenou o mundo. Que doideira. Como é que Noé condena o mundo por meio da fé? A palavra fala que os olhos de Deus percorreram o mundo para encontrar um justo. E encontraram Noé. Talvez, antes de Noé, e a força da figura de Noé é muito mais importante do que a discussão boba se o dilúvio foi no mundo todo, se foi só na região. A questão não é essa, a questão é o ícone, o que ele representa. A força do testemunho de Noé é, até encontrar um justo, não tinha juízo. No momento em que um justo se revela, o juízo se torna viável. Por que o juízo se torna viável quando um justo se revela? Porque uma coisa é quando você ensina algo e ninguém entende. Outra coisa é quando você ensina algo, alguns dão fruto e outros não. Ou seja, a nossa frutificação condena o mundo ímpio. Deixa você pensar um pouquinho nisso aí. 2 Coríntios capítulo 2. Versículo 14. 2 Coríntios 2,14. O apóstolo Paulo vai dizer assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esse poema de Paulo é maravilhoso, né? Ele nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, ou seja, por meio da gente, nós exalamos a fragrância do conhecimento. Ou seja, você cheira a conhecimento de Deus. Coisa linda, né? Você cheira a quê? Conhecimento. Conhecimento de Deus é bom? Depende. Para a gente é uma delícia. Agora, isso que eu estou dizendo aqui, para muita gente é horrível.
eu dizer, olha, se você não seguir o que Jesus diz, você está perdido. Para quem segue, eu sou salvo, eu sou conduzido vitoriosamente. Deus me ama, eu amo Ele. Eu sou próspero, eu posso prosperar no Senhor. Eu só preciso obedecer a sua palavra em fé. Eu só preciso ouvir e praticar, ouvir e praticar. E se alguma coisa der errado, Senhor, se você levanta a mão santos e fala, Senhor, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo perseguido, eu estou sofrendo pelo seu evangelho. Me traz livramento, me traz salvação. Conhecimento de Deus para gente que segue é uma delícia. Mas não é assim para todo mundo. Porque aqueles que querem seguir os seus próprios instintos e caminhos, não cheiram da mesma maneira que a gente. Versículo 15 ele diz, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para Deus a gente é o aroma de Cristo. Para os que estão sendo salvos, amém? E também para o que está perecendo. Só que, para estes, para os que estão perecendo, somos cheiros de morte. Para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Por que Paulo termina dessa maneira aqui? Porque eu falo com sinceridade aquilo que Deus fala, sabendo que aqueles que são do Senhor vão ouvir e vão falar, é isso. Amém. E aqueles que não são vão ouvir e vão dizer, isso tem cheiro de morte. Porque na verdade tem cheiro de morte para os que estão perecendo. É claro. Veja que a fragrância é o conhecimento, né? É a fragrância do conhecimento. O conhecimento para a gente liberta. O conhecimento para a gente alimenta. A gente não precisa ser obrigado a vir em culto. A gente não faz isso por religiosidade. O conhecimento traz para a gente alegria. Para muita gente, o conhecimento é podre. Não que o conhecimento seja podre, mas num lugar onde não existe desodorante, quem está cheiroso ofende. Ou não? No meio do lamaçal, o limpo vai tentar ser arrastado. Amém? Eu digo isso porque às vezes a gente pode ser tentado a fazer algo que aparentemente Paulo estava dizendo aqui. Ele fala, olha, a gente fala a verdade independente do que seja. Porque às vezes a gente pode ficar tentado em falar só o que as pessoas querem ouvir. O justo quer ouvir a palavra. Mas o infrutífero, ele não quer ouvir a palavra. O infrutífero quer ouvir que Deus ama ele assim mesmo e que está tudo bem. O infrutífero gosta de ouvir algo que não é a verdade. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Versículo 4. Paulo fala a mesma coisa, na verdade, aqui de outra maneira, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar. Quem vai julgar? Então vai ter julgamento. Não vai ter julgamento?
Ai. Os vivos e os mortos. Ah, dei sorte, porque eu morri e não vi esse negócio de Jesus vindo. Não adianta não, queridão. O morto roda junto nessa história. Os vivos e os mortos, por sua manifestação, ou seja, nesse momento da manifestação, ele vai ser o julgamento. E por seu reino, eu o exorto, Paulo falando a Timóteo, né? Solenemente. O encorajo, né? Solenemente. Pregue a palavra. Pregar o quê? A palavra. Não interessa que as pessoas estejam querendo ouvir. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Olha aqui. Repreenda, corrija e exorte com toda paciência e doutrina. Amém. Repreenda, corrija e exorte. Diga, repreenda, corrija e exorte. Isso, para uns, tem cheiro de morte. Quem é esse povo achando que vai me corrigir? Eu me pergunto a mesma coisa sobre mim. Mas o que eu faço, eu acho que Noé não era construtor de barco também. O que a gente faz porque a palavra nos manda fazer. Repreensão, correção e exortação, elas são o objetivo do ministério. A pregação da palavra, e a tempo e fora de tempo, não importa quando, deve existir repreensão, correção e exortação. E a pergunta que eu faço para você é: você ama a repreensão, correção e exortação, ou isso para você tem cheiro de morte? Porque repreensão, correção e exortação pela palavra significa o conhecimento da palavra aplicado na vida prática nossa. Porque se o conhecimento não corrigir algo na gente, ele não é um conhecimento novo. Ele é um conhecimento que a gente já tinha. Amém? Então a fragrância do conhecimento vai fazer o que Paulo falou que a gente deveria fazer. Renovar a nossa mente. A gente só não para pensar que a renovação da mente, ela vem por meio de correção. É claro que a correção tem estágios. O primeiro estágio é esse. Eu ouço, eu falo, você ouve, você muda a sua vida. Amém? Tem alguns pedaços da nossa vida que a gente vai ter uma dificuldade maior de interpretação. Como é que eu vou botar isso aqui para corrigir? E aí é onde entra o pastoreio. Olha, nesse caso aqui, como que eu aplico as escrituras? Amém? Repreensão, correção e encorajamento, exortação e encorajamento, né? Esse é o objetivo. É o objetivo do conhecimento da Escritura. Se a Escritura não me corrige e não me repreende, ela não me acessa. Se eu não sou corrigido pela Escritura, se eu não mudo quem eu sou, o que eu faço, eu estou impermeável ao conhecimento. É como você tentar dar um banho num pato. Ele sacode as penas e está seco. E nada entra. Amém? Então, o que o conhecimento da palavra tem que fazer com a gente? Nos confrontar. E ele nos confronta. A questão é que, dependendo de como é o nosso coração, ou como está o nosso coração, a gente recebe o conhecimento da palavra como ofensa.
E a gente recebe aquele que prega como o ofensor. Aquele que obedece a palavra, repreendendo, corrigindo e exortando, como aquele que, agora está na moda, né, na internet, sempre tem um idiota falando uma besteira. Ah, mas a igreja manipula. O que eles falam manipula é correção pela palavra. Mas é porque a igreja manipula mesmo. Eu sei que tem gente que manipula. Não é que a igreja manipula, tem gente que manipula. Tem gente que manipula em todo lugar. O que a gente tem que saber? O que rola? Eu tenho que conhecer a palavra. E eu tenho que ouvir uma correção, repreensão e exortação. Olhar para a palavra e ver se ela tem sentido com a palavra. Sabendo que pessoas podem torcer a palavra para tentar te fazer alguma coisa. E aí você vai avaliar o fruto. Esse cara está fazendo isso para mim, para fazer isso comigo por quê? Às vezes, normalmente quando alguém quer fazer isso de maneira maldosa, é para tomar seu dinheiro. Normalmente é isso. Isso costuma acontecer em igrejas que não têm uma membresia como a nossa. Normalmente essas igrejas não ensinam a palavra. Porque a palavra, o conhecimento da palavra liberta, ele não aprisiona. E outra coisa, é sempre uma coisa muito na base do medo, né? Se você não der agora, você vai morrer amanhã, né? Se você não der agora, você vai quebrar amanhã. Não é isso. Agora, não quer dizer que toda vez que tenha medo, seja manipulação. Porque Noé desenvolveu a vida dele com um santo temor. Temor e medo, não sei se você sabe, é sinônimo. A gente usa, às vezes, uma aplicação diferente na igreja, porque são mais religiosos que qualquer coisa. Mas a palavra grega ali é phobos. Phobos é medo. A gente desenvolve a nossa vida com um medinho mesmo. Medo de quê? Medo de ser idiota. E vou te falar, a gente é muito bom em ser idiota. Eu sou especialista. Foi o conhecimento da palavra que me livrou da minha idiotice. Por quê? Porque a gente vive para o hoje. A gente vive para o agora. É estupidez isso. A palavra nos corrige para que a gente viva de maneira maravilhosa para a eternidade. E o melhor, eu sempre falo que o fruto de uma igreja, para mim, para um pastor, para uma congregação saudável, é o sucesso do povo que frequenta a igreja. Não só financeiro. Mas se você chegou aqui, o seu casamento não melhora, a sua vida financeira não melhora, as coisas que você... A sua vida como um todo, se não melhora, tem algo de errado. E aí, você pode dizer, eu vejo que tem gente que melhora e vejo que tem gente que não melhora. E aí eu vou te dizer, eu vejo que tem gente que pratica e gente que não pratica. Porque a gente quer muito que as bênçãos de Deus nos alcancem. Nós queremos. Pela fé, nós podemos declarar. E a primeira coisa que o crente no Verbo da Vida aprende é declarar. Opa, eu posso declarar? Eba, eu declaro. Sim, mas lembra que você não aprende só a parte que te agrada. Você aprende tudo. E se você não aprende a parte que te desagrada, a parte que te agrada também não foi aprendida. Porque elas funcionam juntas. E sabe, é necessário que haja uma correção contínua no nosso caráter. Primeiro, para que a gente dê fruto. O que vai ser avaliado para mim, pastor Paulo Pimenta, no dia do juízo, não é o seu fruto. É se o alimento que eu dou tem a capacidade de gerar fruto em você ou não. E não é só o alimento na pregação. É o cuidado no acompanhamento.
Porque é uma babaquice tremenda eu ver você fazendo uma burrada enorme, acabando com a sua vida e com a sua família, e eu falar assim, ó lá, vai escorregar de novo, ó, otário. Eu estou com remédio no bolso para te dar e eu não dou. O nome disso é covardia. E aí? E aí que toda vez que a gente entra para corrigir, a gente tem duas ações. A ação daqueles que recebem o que a gente fala como fragrância de Cristo e aqueles que recebem como cheiro de morte. Os que recebem como cheiro de morte ainda saem espalhando, cuidado que ali é cemitério. E sabe, eles têm razão. Como assim, pastor? Até porque se você ouvir quem está indo para o cemitério mais do que você me ouve, você tem mais aqui junto. Está passando rápido o tempo, deixa eu... Pastor, essa palavra é muito dura. Ela é a única que existe. Deixa eu te falar, se eu quisesse te entreter e te tomar dinheiro, eu estava falando que, isso aí, nós vamos ficar ricos, todo mundo, fica rico, agora me dá um pedaço do seu, você ia dar para passar o Pix. Não é popular a palavra. Se a palavra fosse popular, Jesus não tinha sido crucificado. Se a palavra fosse popular, os apóstolos não teriam sido martirizados. Agora, não interessa se é popular, a palavra é a palavra. Não interessa se o povo gosta ou não gosta, a palavra é a palavra. Agora, eu vou dizer uma coisa também. A falta de fruto de alguns é denunciada pela frutificação de outros. Porque seria impossível que, ouvindo a mesma palavra, alguém desse fruto e outro não desse. Se ninguém dá fruto, aí o problema é com a mensagem. Mas quando alguém dá fruto, pode ser uma pessoa só. Se alguém dá fruto, ela denuncia a impiedade, talvez de uma cidade inteira. Jesus falou, vai lá na cidade, prega, se não te receberem, sacode até a poeira do pé. A verdade não muda, porque tem que ver a cultura da cidade, não interessa a cultura da cidade, não interessa a cultura de quem recebeu. Você ficou, já que falou aqui sobre pobreza ser um reflexo do pecado, te machucou? É real. Lá eles pregam que é pobreza, mas é o que a palavra fala. A miséria, ela entra no mundo por causa da queda. Você está chateado por quê? Porque a sua família é miserável, você está triste? Venha para o Evangelho e prospere. Amém. Não, mas eu não acho que é assim. O problema é seu. É assim, você achando ou não. A palavra é essa, você achando ou não. E é natural que essas pessoas fiquem com ódio e comecem a mudar o jeito de enxergar tudo. Os judeus falavam assim, ele fica falando que ele é rei. Jesus é rei. Mas isso era um absurdo, é uma blasfêmia terrível, mas era verdade. Amém? Quando a gente fala da visão da igreja, como é que você ouve? A gente está sendo arrogante ou a gente está sendo obediente? Quando a gente fala uma palavra dura, você olha para si mesmo ou os dentes rangem? Lembra que o ranger de dentes, ele acontece quando os fariseus ouvem Estevão falando, eles querem matar, eles matam Estevão. Mas o dente que range no ódio, range no inferno também. É o treinamento para o inferno, né? Que onde vai ver show do ranger de dentes, na hora que você está lá... ouvindo a palavra, já se treinando para a eternidade.
Seja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija e exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo. Não tinha vindo ainda não, mas eu acho que já chegou. Em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eu preciso desesperadamente encontrar alguém que fale o que eu quero ouvir. Eu preciso encontrar alguém que fale que eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser. Que eu não preciso ouvir, eu não preciso me dedicar, que eu não preciso priorizar o reino, que eu não preciso priorizar Jesus, porque Ele é amor. Ou se eu tenho uma raiva desse povo que fala de amor desse jeito. Não tem amor nesse tipo de fala. É mentira. É mentira. Amor é quando a pessoa fala uma palavra. Irmãos, eu falo palavra aqui de vez em quando que eu sei que tem gente que está se matando por dentro. E eu só sei porque depois que as pessoas se arrependem, elas me contam. Nossa, aquele dia eu queria te matar. Nossa, aquele dia eu queria acabar com você. É normal, fique tranquilo. Eu não me importo. Só não me mate, por favor. Vai ser chato se você fizer isso. Mas é normal as pessoas odiarem aquele que fala a verdade. E foi o que aconteceu com Jesus. É o que acontece com a gente. Agora, o que vai referendar a verdade da palavra? O fruto daqueles que ouvem e praticam. E aí, quem ouve e não pratica, costuma arrumar outras desculpas em relação ao fruto de quem pratica. Olha fulano como é que foi bem. Ah, mas aí também, né? Ah lá, também está puxando o saco do pastor. Puxar o saco do pastor é uma coisa ótima também. Quando você ouve alguém honrando, você pensa, nossa, que pessoa honrosa, ou você pensa, nossa, que puxa saco? Isso determina o seu coração, a honra é bíblica. Amém. E tudo bem você chegar assim, porque normalmente no mundo, a gente não aprende honra no mundo. No mundo, todo mundo puxa saco. Mas a palavra muda. Amém. No mundo, a gente gosta de falar mal e fofocar dos outros. Tem gente que entra para a igreja e continua. A gente repreende, ela não aguenta e sai e fala assim, estão me manipulando. Não estou manipulando. Estou fazendo um acordo. Pelo seu bem. Porque gente ímpia no nosso meio é erva daninha. Sufoca o seu fruto. Gente frutífera faz você olhar e falar assim, eu posso ser frutífero também. Gente sem fruto, não. Gente sem fruto está plantada e fala assim, tá tudo bem estar nessa vinha sem dar fruto. Só que a palavra diz que Deus é o agricultor. Em João 15, é o próprio Jesus falando. Que Ele é o agricultor, que quem não dá fruto, Ele mesmo corta. Ele, Deus, né? Jesus é a videira. Nós somos os ramos. Quem dá pouco fruto, ou quem dá algum fruto, Ele poda para que dê mais fruto. Como é que é a poda? Repreensão, correção, exortação. Poda. Você dá um cortezinho. Você corta um pedacinho. Amém? Correção pela palavra sempre é amor, irmão. Todas as vezes é amor. Agora, quem é mimado não suporta a sã doutrina. Mas tudo bem, graças a Deus eu sou pobre, né? E eu não fui mimado. Não, mimado não é rico. Mimado é quem nunca precisou obedecer ninguém.
Mimado é quem nunca precisou se submeter a ninguém. Ou seja, ele sempre fez as próprias vontades. Uma pessoa sem pai, sem mãe, criado na beira do córrego, pode não ter tido R$1 para nada na vida, mas também nunca foi corrigido de nada. Aleluia. Essas pessoas costumam ser mais difíceis de lidar do que alguém que foi bem criado, numa família rica. Tem o rico mimado, chato também. Agora, mimado não tem a ver com dinheiro, não. Tem a ver com a sua capacidade de ouvir uma instrução e mudar. O mimado, ele acha que ele não precisa mudar, ele está perfeito. Seja porque mamãe e papai nunca corrigiram, seja porque mamãe e papai nem estavam lá para corrigir. Não importa. Você está me ouvindo ou você está com raiva de mim? Vai peneirando no seu coração aí. E sabe qual é a questão, irmãos? A gente fez 8 anos de igreja. Tem gente que chegou outro dia e já deu muito fruto. Tem gente que chegou 2 anos para trás desse outro dia e está verde ainda. O fruto de um denuncia o coração do outro. Amém. Mateus capítulo 7. Vocês estão animados hoje? Culto de domingo. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Olha só, por fora parece bonitinho, por dentro é barra pesada. Vocês os reconhecerão onde? Com seus frutos. Então pronto, eu olho o fruto. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá fruto bom. A árvore ruim dá fruto ruim. Amém? A árvore boa não pode dar fruto ruim. Eu sou um cristão bom. Eu sou crente demais. Meu Deus, como eu pratico a palavra. Mas eu preciso ver o fruto. Se a árvore é boa, o fruto tem que ser bom. Amém? Versículo 19. Toda árvore que não produz bons frutos, acontece o que com ela? Cortada e lançada no fogo. Sou eu que estou dizendo isso? Não, de novo, letra vermelha, Jesus. Jesus fala esse negócio de cortar e lançar no fogo que não dá fruto inúmeras vezes, de várias maneiras. Ele fala isso em Mateus 25 sobre a parábola do talento, Lucas 19, a parábola das 10 minas, aqui, a árvore boa dando fruto ruim, em João 15, da videira. Pastor, pelo amor de Jesus Cristo, o que é esse negócio de dar fruto então? Aqui para frente, não vou ler, não vou ganhar tempo, ele fala que não é operar milagre. Não é curar os enfermos. Mas como assim? Não, isso é o dom, isso é dele. Isso vem dele e alcança o povo. O que é o fruto, então? Obediência. É claro que vai ter uma obediência ao chamado também. Mas tem a obediência a transformar o nosso caráter. E deixar a palavra nos transformar. Ah, mas eu operei um monte de coisa assim. Jesus falou, sabe por que tem gente que opera milagre em nome dele? Porque ele falou, quem crê em mim, impor as mãos dos enfermos, eles vão ser curados. É uma questão da soberania divina.
ele cumprindo a palavra dele mesmo. Por isso que ele não pode tirar e voltar atrás e, não, tá, você vai curar mais ninguém não. Você é mau caráter, pô, não. Não, ele acredita, ele vai curar. Soberania. E o caráter? Aí, aqui ele está falando no Sermão do Monte. Você vai reconhecer pelos frutos. Aí, Senhor, Senhor, mas em seu nome fiz tantas coisas. Sai de perto de mim que eu nunca te conheci. Vocês que praticam o mal, sai de perto de mim. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso me libertou. Às vezes eu ficava assim, não, a pessoa está querendo, está saindo da igreja. Irmão, se quer praticar o mal, sai de perto de mim. Jesus está mandando sair perto dele, eu vou ficar te cozinhando aqui para quê? Vai embora. Não, Gui, calma. Achei que ele já estava... Termina de ouvir pelo menos. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 10. Irmão, a gente não faz igreja para ego não, viu? Se fosse, eu alugava um lugar grandão, enchia de cadeira e ficava pregando campanha. Em 2 anos enchia o bolso de dinheiro. Muita gente fez isso aqui em Montes Claros. Mas não é o que a gente está fazendo, não. A gente não conta a nossa igreja pela quantidade de pessoas, a gente conta pela quantidade de frutos. 1 Coríntios 3,10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida. Já subiu o anjo, meu Deus do céu. A gente, anjo não é porque eu tenho um relacionamento estranho com ele, não. É porque ele tem essas orelhas. Se colocar nas costas, vira anjo. Só porque tem gente nova chegando, a gente nunca sabe, né? 1 Coríntios 3,10, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, entretanto, cuidado, veja cada um como constrói. Esperto. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então ele fala, bom, eu lancei o alicerce. O que é o alicerce? Jesus. O que é Jesus? A palavra. Eu lancei o alicerce. Pronto. E aí o resto vai construir a vida em cima de quê? Do alicerce, que é Jesus. Você constrói, tudo que você faz, fala, age, dentro daquilo que Jesus faria, falaria, agiria. Ele é o alicerce, ele é o fundamento, e nós construímos sobre esse fundamento. Amém? 12. Se alguém constrói, tem alguém aqui? Tem um monte de alguém aqui, né? Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, ele não está dizendo que você vai fazer um prédio misturado com esses 6 itens, não. Ele está dizendo que o jeito que a gente constrói pode ser usando ouro, usando prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. As suas obras, o que você constrói, ou é ouro, ou é prata, entendeu, né? Vou falar o 6 de novo, não. Versículo 13, sua obra será mostrada, porque o dia, e aqui está falando sobre o dia, o julgamento, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então Paulo usa uma ideia muito legal, ele vai falar assim, ó, tem o alicerce, né? Tem, ok. Você vai construir. Como que eu vou saber a qualidade da obra? Eu vou tocar fogo nela. Se você tem um prédio de palha e bota fogo, sobra o quê? Sobra nada. Feno, quase nada. Madeira, vai dar uma retorcida, né? Às vezes fica
viga lá, né? Meio torta, um carvão. Fogo na pedra preciosa, dá o quê? Nada. Mas tá lá. Fogo na prata e no ouro, refina. Melhora a qualidade. Amém? Então, o dia vai revelar como nós estamos construindo a nossa vida. E essa construção aqui, Paulo está falando sobre o desenvolvimento do nosso chamado no Senhor. Ele tinha um chamado para pregar, para nascer. Apóstolo, plantação, lançamento de alicerce. Um pouco antes do verso 10 ele fala, né? Eu plantei e Apolo regou. Então ele pregava para nascer, Apolo pregava para crescer. Apolo construía em cima do fundamento que ele havia lançado. Amém? Ou seja, existe uma forma de conduzir as coisas. A minha forma de conduzir é obedecendo a palavra. Paulo falou a Timóteo como um presbítero que Timóteo era. Repreenda, corrija, exorte. Isso é obediência. Isso é construir obra de ouro. Deixa eu te dar uma dica aqui. Toda vez que você quiser construir obra de ouro, você vai ter uma posição maior do diabo. Constrói feno que ninguém está nem aí para você. Vai querer construir coisa boa. Dá trabalho, gasta mais, mas fica melhor. E ninguém assalta barraco. O povo se organiza para assaltar casa rica. Ninguém vai jogar pedra em espinheiro. Joga-se pedra em árvore frutífera. Você precisa saber disso para saber que você vai levar pedra. Se você quiser construir ouro. De alguma forma, de algum lugar. E é por isso que as pessoas não querem, também. Por isso também, né? As pessoas não querem porque construir dá trabalho. E depois começa a construir e tomei pedrada, abandona a obra no meio. O dia irá trará a luz, porém será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, o que é que permanece no fogo? Ouro, prata e pedra preciosa. Então tem uma qualidade de obra que permanece, embora uma seja melhor do que a outra. Parece muito com o que Jesus fala na parábola do semeador. Vai dar a colheita de 30, 60 e 100 por um. Né? Ouro, prata, pedras preciosas. 30, 60, 100. O melhor é o 100, o melhor é o ouro. Mas aqui permaneceu, ok. Você recebe recompensa. Amém? Versículo 15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. E aí tem um cuidado muito grande aqui. Ah, não, beleza, pelo menos eu vou ser salvo. Ufa. Uma vez eu estava ensinando escatologia numa cidade, daqui de Minas Gerais, não era aqui não. E aí, eu sempre conto esse caso, nem sei se essa mulher está viva. Ela falou assim, pastor, se eu for salvo, assim, eu não... Se eu ficar servindo cafezinho nas bodas do cordeiro. Olha que humildadezinha bonita, né? De Satanás jogando nela. Porque ela me contou a história dela antes, ela estava querendo abandonar totalmente o que Deus tinha mandado ela fazer. E ela estava querendo se sentir confortável em fazer isso. E foi perguntar logo para mim. Eu falei assim, olha, com esse coração que você está, você tem que ver se você vai estar nas bodas do Cordeiro.
Porque esse é o coração daquela pessoa que enterra o talento. E o que enterra o talento não está salvo. Aqui, madeira, feno e palha, não é a pessoa que não se importa. É a pessoa que é desleixada. Que faz mal. Que faz pouco. Que faz de qualquer jeito. Mas faz. Não faz com zelo. Versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês sabem disso? Você tem noção do peso dessa palavra, querido? Deus é importante? Acho que um pouquinho, né? Paulo fala que nós somos o santuário dele. E que por sermos o santuário dele, o Espírito Santo habita em nós. Essa é a responsabilidade que ele coloca quando você pensa no que você vai construir sobre o outro. Ah, entendi, pastor. Então você tem uma responsabilidade grande, né? Não sou só eu não, querido. Tá doido? Só eu que vou ter galardão? É todo mundo. Porque você fala, você age e você frutifica. Vou te dar um exemplo simples. Se eu prego isso aqui e 50% da igreja sai ali fora e fala assim, nossa, que carnaval de besteira que o pastor Paulo falou. Você acabou de tentar destruir o que eu tentei construir. Você acha que isso parece o quê? Para você. Pastor botando condenação, manipulando. Não, é o que Paulo está falando. Isso que eu estou falando te cheira a quê? O dente está rangendo? Hoje eu te salvo ou te deporto para o inferno, irmão. Eu quero a primeira coisa. Mas você sabe que se você quiser a segunda, para mim tanto faz. Não é porque eu sou mau, não. Porque eu não sou. É porque eu sou a continuação, junto com toda a igreja no mundo inteiro, do ministério de Jesus. João Batista profetizou acerca de Jesus, quando ele vê ele chegando, falou assim, esse é aquele. Ele fala, na verdade, ele fala que viria depois dele aquele que traria na sua mão uma pá. Juntaria o trigo no celeiro e a palha para ser queimada. O que eu preciso fazer é que a palavra fique clara. Se você ouviu ela claramente e ficou com ódio, ela funcionou. Se você ouviu ela claramente, seu coração se compungiu, você recebeu, você se arrependeu, ela também funcionou. Mas ela não funciona só quando vem arrependimento. Ela funciona quando o dente range também. Porque Jesus recolhe o trigo. O desejo é recolher o trigo. Mas o que sobrou foi palha. Queimar a palha também é o nosso ministério. Porque é o de Jesus e a gente é a continuação dele. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Eu não escolho o que eu faço, eu obedeço o que ele manda. Eu só preciso ser claro. E eu sempre vou ser claro. Você me odeia ou você me ama, eu sempre vou ser claro. A Escritura não deixa margem para a gente viver de qualquer jeito. Não ache que porque você só serve na igreja, só assiste culto, que a sua falta de fruto não influencia ninguém. Porque falta de fruto influencia. Toda vez que alguém ouve a palavra e fala assim, ah, não sei se é bem assim não, a pessoa do lado ouve assim, ufa, ainda bem, achei que era só eu. É o que Paulo fala sobre buscar mestres para si mesmos. Opa, graças a Deus, achei mais alguém que pensa igual eu. Não é assim não, né? Não é não, né?
Ele está errado, né? Deve estar errado. Não refuta pela palavra, não. É só não. Isso é uma conspiração para destruir santuários de Deus. Né? Se alguém, versículo 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. É isso mesmo que está escrito aí? Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve se tornar louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Pensamento fútil. É uma fogueira que destrói outras pessoas. Ah, mas está só na minha cabeça, a boca fala do coração está cheio. Hoje de manhã, Paula deu uma palavra maravilhosa, se você não veio, ouça. Falando sobre isso. O que a gente deixa fazer ninho na nossa cabeça, sai pela boca e incendeia como o fogo do inferno os santuários de Deus que estão por aí. Por meio da fofoca, ou mesmo na sua casa. Não, eu falei só para o meu marido. Misericórdia, você quer matar o camarada. A primeira língua que controla é a minha, a segunda é da minha esposa. Vai falar incredulidade perto de mim, não. Vai murmurar perto de mim, não. Tá doido, tá comigo o dia inteiro? Não. Não vai, não. Porque o que ela fala entra pelo meu ouvido e me contamina. E o que eu falo entra pelo ouvido dela e contamina ela. Amém? E é isso que Paulo está falando. O construir tem a ver com o que a gente fala. O que você tem falado? Essa palavra funciona ou não é bem assim? Para aqueles que acham que não é bem assim, eu posso te mostrar algumas pessoas que testemunham que a palavra funciona. A Paula hoje de manhã foi uma delas, falou isso. E eu lembro como eles chegaram, e eu vejo como eles estão hoje. Eu lembro como as pessoas que... Eu não vou ficar citando todo mundo, porque tem muita gente, tanto na equipe ministerial, quanto fora dela, que dão frutos. Não é que dá fruto só quem está pregando, não. Eu vejo gente que chegou de um jeito e está de outro. Chegou quebrado e prosperou. Que chegou com um casamento ruim e melhorou. A única coisa em comum entre todas essas pessoas é o coração ensinável. Eu sei que é desconfortável quando alguém te chama e fala assim, cara, não faz isso não. Está errado você agir desse jeito. Só que isso para você tem que ter fragrância de Cristo. Porque se tem cheiro de morte, a sua cova já está cavada. A gente não escolhe o nosso fruto. O fruto é natural. O fruto é natural, irmão. Flui da gente. A gente escolhe a terra. Eu tiro da terra do meu coração espinhos e pedregulhos. Eu adubo a terra com palavra. Eu rego a terra com oração. Eu deixo a minha planta criar raízes. Não fico tirando de um lugar, botando no outro. Não, plantado, enraizado. Eu estou enraizado aqui, irmãos. Ah, pastor, será que você vai sair para outro lugar? Não vou não, eu estou enraizado aqui. Trocando a água, adubando a terra, arrancando as ervas daninhas, molhando o solo.
até que essa grande árvore que dê os frutos, alguns já são visíveis, mas essa plantação vai para o norte de Minas inteiro. Eu vi agora lá no Rio Grande do Norte, tem um pé de cacau, é cacau, né? Caju. Gente, não é cacau, cacau na Bahia. Pé de caju, o maior cajueiro do mundo. É um cajueiro só. Vocês já viram? Quem já foi? Cara, ele cobre um lugar enorme. Um cajueiro só. Ele volta para a terra, sobe de novo, volta para a terra, sobe de novo, dá caju. É isso que vai acontecer com a gente. Desse tronco, a gente vai alcançar muitos lugares. Mas temos que corrigir a terra. Temos que arrumar o solo. E essa é uma noite da gente corrigir a terra do nosso coração. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer um clamor por arrependimento nessa noite. Esquece a sua reputação, esquece quem está do seu lado. Você não deve nada, você não é devedor a ninguém a não ser Cristo. A palavra fala que nós somos devedores a Ele. Reflete um pouquinho. Existem algumas pregações que quando você ouve, te incomodam a ponto de você ficar desconfortável na cadeira. Existem algumas correções que você não quer receber. Talvez você não quer se envolver muito com as pessoas, com medo delas verem aquilo que você tenta esconder. Mas eu quero te lembrar que Deus sabe de tudo e você não esconde nada dele. Eu quero te lembrar disso, que eu sei que você sabe. E talvez exista uma mentira criada na sua cabeça de que Deus, Ele é dotado desse amor mentiroso que as pessoas pregaram para você. Deus é sim rico em misericórdia, mas Ele definitivamente não enviou o Filho dele para morrer, para cobrir seus pecados, para que você permanecesse nele. E a palavra fala de um juízo inescapável para aquele que peca deliberadamente. Fugir do congregar, fugir. Você vai ter nomes bonitos. Ah, mas é porque eu não gosto de expor minha vida. Ah, é porque eu, sabe como é que é? Eu tenho vergonha. Ah, mas é porque eu não gosto de... Eu entendo, irmão, a gente chega assim mesmo. A primeira vez que meu pastor me chamou para falar uma coisa pessoal comigo, eu fiquei retorcido por dentro. Metade de mim falava assim, quem que é esse... Assim, quem deu a liberdade? Eu não dei liberdade para esse cara falar comigo assim. Mas eu já era crente, então o Espírito Santo foi mais forte dentro de mim. E uma voz que começou no fundo do meu coração, falando assim, bem baixo, ele está certo. Foi que graças a Deus predominou. E eu só dou fruto hoje. Eu não sei o que eu estou construindo, se é pedras preciosas, prata ou ouro. Mas eu vejo que eu estou construindo coisas permanentes. O dia vai provar, eu não sei mesmo, de verdade.
Mas graças a Deus, porque isso começou quando eu juntei as palavras que eu tinha ouvido, tudo que eu tinha aprendido pela palavra, com aquela correção, com aquilo eu juntei e falei, o meu natural gritou de um lado, esse cara não tem direito de falar com você desse jeito. Era um natural com uma seta diabólica. Mas por dentro o meu espírito prevaleceu. Se você não toma essa decisão, você pega uma estrada que te leva para morte eterna. Não estou dizendo que você vai automaticamente perder a sua salvação, mas é uma estrada que leva para a morte eterna. E que ninguém conhece o fim dela. Ninguém sabe dizer, eu posso andar nela 1 quilômetro, 2 ou 3. Ela é uma estrada nebulosa. A palavra diz que o caminho do ímpio é como densas trevas. Ele tropeça e nem sabe onde. Ele nem vê onde que ele tropeça. Ele anda desbaratinado. E a palavra é luz. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando você vê o caminho que você está andando, pode ser que você veja algumas coisas que você não queria ver. Mas a solução não é apagar a luz. A solução é limpar o que precisa. Feche seus olhos. Eu já passei bastante do meu horário, mas eu creio que nós precisamos fazer isso. Eu quero orar por arrependimento. Quero orar por você que precisa se arrepender de ter fechado seus ouvidos para a palavra. Se você já fez isso algum desses dias aqui, recente, a gente tem tido algumas ministrações assim, fique tranquilo. Você já está arrependido, você já está absolvido, você está recomeçando seu caminho. Mas se você ainda não fez isso, querido, é importante você quebrar o seu orgulho. Que o orgulho é a principal arma do diabo contra a palavra. Quando a gente é orgulhoso, é o que faz a gente não querer receber. Cada palavra que é semeada. A gente não julga as palavras recebidas, as correções recebidas segundo a Escritura. A gente julga se a gente concorda ou não. Isso é o maior cover de gente que existe. O orgulho. Se tem alguém que quer se arrepender disso, quero que venha até aqui. Aleluia. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti.
ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais,
quero a ti. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada mais em ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada mais sem ti. Quero a ti, nada mais, nada mais, Nada mais sem ti. só quero a ti, nada mais, Nada mais, nada mais sem ti. não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei Por onde eu for.
tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tu